Olá, eu sou a Érica da Viva Bem Consultoria em Bem-Estar e Saúde Empresarial e Residencial. E vocês devem estar olhando aqui essa mesa e dizendo: nossa, que bonito, hoje tem bastante planta. Por um lado, sim, mas o motivo do vídeo e das plantas estarem aqui não é algo tão bonito. É o seguinte, eu fui contratada para uma consultoria em geobiologia numa residência. E assim que eu cheguei, logo de cara, dá para ver que é uma casa que tem muito vaso, muita planta, mas infelizmente mal cuidadas, tá? E aí, conversando com os proprietários, eles diziam assim: não, mas eu rego todos os dias, eu coloco adubo periodicamente. Mas assim, dá para notar visivelmente, e eu vou mostrar para vocês, que há uma série de falhas que eles não poderiam cometer, mas que acontecem aqui. A primeira coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte: eles têm muitos vasos, como eu falei. Os vasos, gente, eles são todos de terra quase que pela metade, tá? Porque é para economizar. Gente, não dá para economizar quando nós falamos de vida. Se você tem uma planta, você tem um vaso, então você coloca a terra nesse vaso todo, né? Isso tem a ver o quê? Com a nossa qualidade. Quando eu falo de saúde ambiental, isso entra também. Há economias que, ao fazermos, nós também acabamos economizando na nossa própria saúde, na saúde da nossa casa, da nossa empresa. Então não vale a pena. Outra coisa também que eu vi em todos os vasos todos os vasos têm 2, 3, 4 qualidades de plantas. Isso é inviável, porque assim, uma coisa, gente, é o vaso ornamental, né? Aquele que você prepara realmente com plantas adequadas entre si, harmoniosas entre si, para fazer, né, realmente a beleza do ambiente. Outra coisa é você colocar qualquer planta no vaso só porque para ter 2, 3 qualidades. Inclusive há vasos em que são plantas incompatíveis. Uma precisa de mais água, a outra precisa de pouquíssima água, outra precisa de sol pleno, a outra já precisa de sombra. Quer dizer, não dava para ter qualidade mesmo. Agora, uma coisa que deu para perceber, isso em muitas plantas na casa deles, é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Dá para ver o galho? Ó, deixa eu sair aqui. Tá vendo aqui esse manjericão? O galho dele faz uma curva. Quando isso acontece, gente, tanto na natureza, quanto na casa da gente, quanto na empresa, é porque há uma descompensação de energia, tá? Então, assim, ou tem alguém doente, ou tem alguém muito estressado, alguém muito cansado, alguém com mente negativa. Então, o que acontece? A pessoa acaba retirando a energia da planta para também, né, ter energia para ela. Isso acontece inconscientemente. Mas nessa casa eu vi um número muito grande de plantas com o tronco, com o caule distorcido. Isso não é bom sinal, tá? E aí eu comentei perguntando, realmente é uma casa que tem muita briga, embora eles digam que eles se dão bem, mas assim, há desentendimentos, né? Até por programas de televisão e tal. Então, dá para perceber também coisas que muitas vezes os clientes não falam inicialmente, mas tem algum problema de relacionamento sim nessa família e a gente vê isso pela planta, tá? Então, só lembrando, ó, as plantas, gente, via de regra, elas têm um tronco reto, único, e depois soltam os galhos. Quando você começa a ter muita deformação, tanto no tronco quanto nos galhos, é melhor você observar o que está acontecendo no seu ambiente. Pode ser sim que vocês estejam num mau momento da vida e isso você vai inconscientemente tirar a energia da planta para energizar a você, tá? Mas não é um bom sinal, né? Quer dizer, por um lado a planta te ajudou, né? Mas você não foi capaz de repor algo para ela, né? Você ter uma energia positiva, uma qualidade mental positiva, um pensamento, né? A formação das ondas eletromagnéticas razoáveis, equilibradas, harmoniosas com a qualidade de vida,
e isso afeta a planta. Nós vamos ter aqui várias delas com esse tronco distorcido, olha, os vasos todos. E a gente percebe também pela folhagem, pela ramificação das plantas, que elas estão bem desenergizadas. Deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é até um cacto, né? O cacto, ele por si só, ele não precisa de muito cuidado. E esse aqui, como outros que tem lá, eles estão tão secos, eles estão assim quase sem nutriente interno, a gente percebe. E a gente vê que a terra está molhada, né? Então ele diz, não, mas eu molhei hoje. E aí tem muito mato, aquilo que a gente chama de erva daninha. A erva daninha, gente, em outro momento eu converso com vocês, quando vocês encontrarem em casa, num vaso, cada erva, ela tem uma mensagem para ser dita, tá? É verdade. Então, vamos falar assim, por exemplo, a azedinha, lembra que é o famoso trevo, né? Nem sempre de 4 folhas. Mas quando começa a nascer a azedinha ou o trevo num vaso, é a falta de um determinado nutriente nessa terra, e aí a azedinha vem para compensar, já que a natureza é inteligente, então ela vai trazer de alguma maneira, através, né, de pássaros, borboletas, do vento, e então essa terra passa a produzir, né, produzir não, né, mas faz com que ela cresça para compensar o que falta. E isso em termos de nós também, de vivência humana, isso também tem os seus recados, né? Mas aí a gente vai falar num outro momento, isso está nos meus cursos, quem quiser pode fazer a inscrição, para conhecer mais, saber mais, cuidar mais da empresa, cuidar melhor da casa e da família. Outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, tá? Eles me dizem que essa planta já tem uns 5 anos. Gente, isso aqui tinha que estar frondoso, bonito. E eles dizem que as plantas não vão, né? A gente olha realmente as plantas, elas são todas muito ressequidas, né? Não por falta de água, mas por falta de alimentação, de energia positiva, de pessoas que se tratem bem dentro do ambiente familiar, né? Então são coisas que a gente tem que conversar com o cliente, mostrar, elucidar, para que eles possam se qualificar, tá bom? Então, nosso recado de hoje é esse: cuide bem das suas plantas, aprenda a cuidar de você, porque as suas plantas vão se desenvolver melhor. As plantas são um reflexo das pessoas que vivem no ambiente. Então, é importante que você também saiba disso. Se gostou, dá um joinha aí, curte a gente, entra lá no YouTube, Viva Bem Consultoria, curte a gente no Facebook, no Instagram e acompanha. Quer contratar o meu serviço? Entre em contato. Eu tenho a consultoria tanto presencial quanto à distância e ela funciona muito bem. Nós temos um número muito grande de clientes, inclusive de outros países, que fazem a consultoria e que estão muito satisfeitos com os resultados. Então é só entrar em contato com a gente para saber mais, contratar o nosso serviço, palestra, workshop, e fazer parte desse universo de ter um planeta, uma casa, uma empresa e uma vida mais saudável. Até a próxima! E como fazer então para melhorar a saúde dessas plantas, desses nossos seres vivos aqui? Primeiro, obviamente, que nós vamos pedir para que eles refaçam a adubação do vaso, né, dos vasos, para que eles comprem fertilizantes adequados. E depois entra a minha parte, que é a aplicação de Reiki, que é absurdamente funcional para as plantas. Então eu vou fazer a aplicação direto aqui, quando eu vir na casa deles, para os acompanhamentos, e vou permanecer fazendo o Reiki à distância, que também é extremamente funcional, e vou aplicar também o Ho'oponopono. E aí depois, gente, eu vou fotografar cada vaso, nós já fotografamos inclusive, cada vaso antes de eles serem mexidos, antes de aplicarmos as energias do nosso trabalho, e depois nós vamos mostrando para vocês no decorrer do tempo como é que essas plantas, esses vasos estão, qual foi a melhora, o que está mais frondoso, a saúde dessas plantas, tá bom?
Então acompanha com a gente, fica aí ligadinho nos nossos canais para você ver o desenvolvimento de tudo isso e como a geobiologia e as terapias holísticas funcionam otimamente nos trabalhos de saúde ambiental. Até a próxima!